Olá, meu querido irmão, minha irmã, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje, quinta-feira, já 31 de março, estamos já encaminhando para no mês de abril terminar o nosso curso de liturgia. Então, a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Nós caminhamos desde o período apostólico, falando de algumas características próprias da liturgia romana. Nesse desenvolvimento histórico, tocamos em alguns pontos que a liturgia, como celebração do mistério pascal de Jesus Cristo, foi se afastando desta mentalidade, desta consciência de que a liturgia é a renovação do mistério da Páscoa de Jesus Cristo. Este período histórico que passamos, por exemplo, a reforma do Concílio de Trento, por mais de 400 anos, a beleza da liturgia tridentina, mas a roupagem do barroco, a roupagem da exterioridade, ofuscou também a dimensão da Páscoa de Cristo. E o movimento litúrgico que nós tratamos na última aula foi uma grande chamada de atenção para a recuperar na liturgia o sentido pascal que ela contém. Portanto, nós não podemos achar que a reforma do Concílio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, convocado pelo grande Papa São João XXIII, tenha caído assim de paraquedas na vida da Igreja. O movimento litúrgico, o movimento patrístico, o movimento bíblico foram movimentos pelo menos de 50 anos de atividades, onde este espírito de renovação ou estes clamores por uma renovação na vida da Igreja foi se firmando. É muito fácil criticar o Concílio Vaticano II e dizer assim, o concílio fez isso, sem você entender todo o contexto que levou a Igreja, claro, através de seu Santo Espírito, o Espírito de Deus que guia a Igreja, mas da coragem apostólica dos papas, né, como João XXIII ou o Papa Paulo VI, que continuou o trabalho quando o Santo João XXIII morreu depois da primeira sessão do concílio. O fato é que o Papa Pio XII morreu em 1958. E estes pedidos de renovação da Igreja, ou de uma reestruturação da vida eclesial, não só no campo da liturgia, mas no campo pastoral, era uma necessidade muito grande. Por isso que dizemos que o Concílio Vaticano II não é um concílio doutrinal, dogmático ou para condenar erros, heresias. Não. O contexto não era esse. O contexto era a Igreja olhar para si mesma e se questionar qual é seu papel mesmo no mundo. Por isso que temos os belíssimos documentos, por exemplo, a Lumen Gentium, Igreja Luz dos Povos. O que a Igreja é? É uma luz para os povos. Ou, por exemplo, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. A Igreja é Gaudium, alegria e esperança para os homens de hoje, de todos os tempos. Então, o concílio ele é um debruçar-se da Igreja sobre si mesma, e a necessidade de uma renovação, porque a Igreja é sempre se renovando, como diz os antigos, o axioma que diz Ecclesia é sempre reformanda, ou seja, a Igreja está sempre se renovando. E a renovação da Igreja não é evolução. Na Igreja não tem evolução, na Igreja tem renovação, que é voltar à fonte da palavra de Deus e da tradição. A renovação na Igreja não significa um salto de novidade ou de evolução. Na Igreja, a renovação é um voltar às fontes. E esses voltar às fontes, em 1960, por aí, que João XXIII corajosamente convocou o Concílio Vaticano II, era muito visível esta necessidade de renovação pastoral, de renovação do ardor missionário e, por que não dizer, da renovação da liturgia.
da liturgia. Então, os tempos maduros que foi se formando a partir de 1900, já com a abertura que Pio X deu, fundamentava e preparava uma reforma geral da igreja e também da liturgia. No dia 25 de janeiro de 59, João 23 tinha sido eleito em 58, o saudoso Papa São João 23 revelou a sua disposição para convocar um concílio ecumênico, o Concílio Vaticano II, realizado no Vaticano, cidade de Roma, de 1962 a 65, as Assembleias Ordinárias e as Assembleias Gerais, como foi a abertura no dia 11 de outubro de 1962 e logo continuou a primeira sessão. Todos diziam, o Papa João XXIII, o cardeal de Veneza, Angelo Roncalli, era um velhinho de 77 anos. Infelizmente, devido a toda a circunstância da morte e as críticas ao papado de Pio XII, a ideia dos cardeais de colocar um papa idoso, um papa já no fim da vida, né? Infelizmente, era este o pensamento, né, da igreja. E com 77 anos de vida, o Santo Padre, o Papa João XXIII, Angelo Roncalli, assume a cátedra de Pedro. E o maior feito de sua vida, de coragem apostólica, foi convocar o mundo inteiro, os bispos do mundo inteiro, cerca de 2.150 bispos, hoje são mais de 5.000 bispos na Igreja Católica, para estudar, resgatar e votar os princípios fundamentais de uma renovação da Igreja para o tempo atual, o que João 23 chamou de adjornamento, um aceleramento, um acompanhar do mundo, não acompanhar o mundo com o pecado ou com as suas desgraças, mas acompanhar os tempos, os povos, as culturas, para que o evangelho seja para ontem e para hoje. Então, uma palavra forte do discurso de João 23 é adjornamento, é crescimento, é avançar na atividade apostólica a igreja que é missionária por natureza. E aí se deparou com o problema de uma liturgia petrificada há mais de quase 400 anos. Então, para a alegria e júbilo de todos que tinham trabalhado e se esforçado no movimento litúrgico que pediu estas renovações, o primeiro resultado do Concílio Vaticano II foi a Constituição sobre a Santa Liturgia, que é justamente a Constituição que se chama Sagrado Concílio, ou Constituição Sacrosancto Concilio, que, vocês sabem, eu já disse isso para vocês, a primeira palavra do documento é o nome do documento. Por exemplo, o Sagrado Concílio, o Concílio Vaticano II. Então, o nome do documento sobre a liturgia chama-se Sacrosanto Concílio. Sobre a Sagrada Liturgia foi votada, logo na abertura foi em 62, foi o primeiro documento votado e aprovado por unanimidade no dia 4 de dezembro de 63, já no segundo ano do concílio, né? A abertura em 62 e em 63. Foi aprovado com 2.147 votos e somente 4 bispos do mundo inteiro votaram contra a reforma proposta pelo Sacrosanto Concílio. Eu queria entender quem eram esses 4 bispos que não aceitavam a reforma, né? E foi aprovada pelo Papa São Paulo VI depois do Concílio Vaticano II, que tinha terminado em 65 e ficou a cargo do Papa até 1970, concluiu os trabalhos de renovação do Concílio. Foi o primeiro documento votado e aprovado pela Assembleia Sinodal, não só porque o seu esquema prévio era o mais elaborado, mais maduro, graças ao movimento litúrgico, mas também porque os padres conciliares, os bispos,
perceberam que a reforma da liturgia era de fato uma necessidade para que as finalidades do concílio fossem cumpridas, né? Vamos começar pelo essencial, que é Deus, que é a Santa Liturgia. No número 1 diz: o Sacrosanto Concílio propõe reformentar sempre mais a vida cristã entre os fiéis, acomodar melhor as necessidades do nosso tempo, as instituições que são suscetíveis de mudança, e favorecer aos que creem no Cristo, promover o que conduz ao chamamento de todos ao seio da Igreja. Por isso julga que deve cuidar de modo especial da reforma da Santa Liturgia. Então, este foi o contexto e, como se conta nas entrelinhas do Concílio Vaticano II, os bispos, especialmente os bispos que vieram do mundo de longe, por exemplo, os bispos da América Latina, os da África, que foram a Roma para tratar deste assunto. Quando chegaram em Roma, os bispos europeus tinham preparado um esquema, tudo no jeito, né? Pode ser aprovado, o instrumento de trabalho. O que os bispos, o restante dos bispos do mundo, não aceitaram, assim, de bom grado, aquele documento já pronto e acabado. Então, a renovação foi mais profunda do que o documento original, resultando neste documento, que é a Sacrosanto Concílio, aprovado depois, em 63. A Sacrosanto Concílio realizava o que deveria ter sido feito lá no fim da Idade Média, com aqueles pedidos de reforma, mas que o Concílio de Trento não tinha feito, não abriu mão, né? Por falta de tempo, os acontecimentos, o Concílio de Trento não fez e tornou aquela liturgia mais rígida. E foi preciso mais 4 séculos até que a reforma da liturgia chegasse e finalmente chegou com o Concílio Vaticano II, recuperando a participação ativa dos fiéis, o conceito de liturgia como celebração pascal, resgatar a palavra de Deus, os sacramentos, a dimensão mais exigente do Concílio Vaticano II é a participação dos fiéis. O que lá os reformadores protestantes já tinham falado. Não que o concílio tenha realizado o que os protestantes pediram, não foi isso, mas o concílio deu abertura a compreender a liturgia como mistério de Cristo na vida da igreja. Então, o concílio resgata a dimensão da comunidade da liturgia. É uma celebração comunitária presidida pelos pastores da igreja, onde também os fiéis leigos, eles participam da ação litúrgica. O Concílio Vaticano II recupera a participação ativa e frutuosa dos fiéis na celebração e restaurou os ministérios que se haviam perdido ao longo dos anos. O leitorado, o ministério dos cantores, o ministério do leitor, dos acólitos, do salmista, as preces, a homilia. E isso gerou uma liturgia bonita, apesar de simples, onde voltou cada ministério ter o seu livro. O padre tem o missal, os leitores têm os lecionários, agora enriquecido 4 lecionários, que foram separados do missal pleno de São Pio V. Então, essa nossa introdução no que diz respeito ao Concílio Vaticano II, em 1965 terminou o concílio, em 1970 foi a publicação do missal reformado, o missal de Paulo VI, e isso também aqui nós vamos tratar depois da liturgia no Brasil, a adaptação, a reforma da liturgia e também nossa diocese, como é que chegou esta mudança, esta novidade da liturgia na diocese de Parnaíba, o que não foi tão simples assim, né? A má interpretação, a destruição dos altares antigos, a destruição do espaço celebrativo por uma interpretação, por uma comunicação falha daquilo que o Concílio Vaticano II queria dizer. E, especificamente, sobre a Sacrosanto Concílio, que é o documento do Concílio Vaticano II,
sobre a liturgia, eu irei gravar uma aula extra separada aqui do conteúdo do nosso curso, né? Mas para incrementar o estudo. Então, desejo uma boa leitura a todos e que este vídeo ajude também a compreender